O que você acha dessas páginas aqui? Bonito, né? Parece que guiam os olhos naturalmente. Além de bonito, é agradável de olhar, compreensível e imersiva. E isso te transporta para dentro do mundo que o autor criou. Mas você sabe dizer por que fica tão bom assim? Eu já adianto que não é por causa do traço, que é bonito. Isso ajuda. Mas não é o suficiente. Então, são dois fundamentos que se completam perfeitamente aí. Composição e perspectiva. Então vamos entender aí como e por que isso funciona. Além de aprender a construir planos básicos usando perspectiva básica. Então, vem com o Mestre Li. Eu te convido aí a se inscrever no canal e dar um like no vídeo para ajudar, pode ser? Porque senão o YouTube já sabe, né? Fazer aquela coisinha de jogar meu vídeo no lixo, beleza? Pode ser? Valeu, obrigado. Tá, vamos lá. Vamos falar dela? Aquela da qual você tem preguiça de estudar, que eu sei. Perspectiva. A tão temida perspectiva. Eu entendo que para muita gente é um saco mesmo você ficar praticando perspectiva. Porque, né? A galera quer desenhar protagonista, quer desenhar o mocinho, quer desenhar cabelo, quer desenhar músculo, quer desenhar peito, desenhar bunda. Eu já não sei aí, sei lá. O fato é que é bem raro achar gente que gosta de desenhar cenário. Mas como aqui nesse canal não tem essa, nós desenhamos qualquer coisa aqui. E para de preguiça, hein? Vambora, aprender perspectiva sem negocinho de... Para com isso. Então, vamos começar pelo começo. O que é perspectiva? Bem, basicamente é a técnica que usamos para representar objetos em 3 dimensões, em uma superfície bidimensional, como o papel, por exemplo, ou canvas em branco da sua tela que você desenha no digital. Existem alguns tipos de perspectiva. Perspectiva linear, atmosférica, isométrica, tem mais algumas outras aí que na verdade eu não lembro o nome, né? Mas vamos lá. Eu acho importante saber o básico de cada uma delas, mas esse vídeo eu vou começar com a mais básica de todas, que é a perspectiva linear. Julie, mas o que é perspectiva linear? Calma, porra. Vou explicar. Senta aí, relaxa. Mestre Li tá aqui, confia no pai. Basicamente, a perspectiva linear usa pontos de fuga e linhas convergentes para criar a ilusão de profundidade em um desenho. Imagine trilhos de trem se estendendo para o horizonte. Eles parecem se encontrar em um ponto distante, certo? Olha essa imagem aqui. Esse é o ponto de fuga. Agora eu vou mostrar na prática aqui desenhando um cenário enquanto eu falo. Pois é, vamos lá, galera. Tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Então tá, vamos lá. Aqui o negócio é o seguinte, eu vou tentar ser rápido e tentar explicar de forma simples e descomplicar perspectiva para quem ainda não entendeu, para quem já viu, leu um monte de troço, viu um monte de vídeo e ainda não entendeu. O negócio é o seguinte, existem alguns tipos de perspectiva. Perspectiva linear, que é o que a gente vai ver aqui agora, tem perspectiva atmosférica, perspectiva isométrica, que serve para projetos mais didáticos e tal, mas a gente não vai falar deles agora. A perspectiva linear é o seguinte, rapaziada. Ela é basicamente a técnica que a gente usa para dar a noção da tridimensionalidade das coisas que a gente está desenhando. Seja do ambiente, seja do personagem, seja do caixote que você vai fazer, qualquer coisa. Então, primeira coisa da perspectiva linear que a gente precisa fazer é a linha do horizonte. A linha do horizonte, ela está sempre lá. Para qualquer lugar que você olha, ela existe. E a partir da linha do horizonte sempre existe um ponto aonde tudo, dependendo do ângulo que a coisa esteja apontada, o ponto de fuga. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos trabalhar com um ponto de fuga nesse início, que é para não complicar a vida de ninguém. Um ponto de fuga. Desenhar, digamos que eu quero, vou fazer uma casa, um prédiozinho aqui, beleza. Esse prédiozinho, ele está aqui na frente, tá um quadradinho, um retângulo aqui bem escroto, mas se eu ligar ao ponto de fuga, eu consigo ter a profundidade desse prédio, que é o outro lado dele ali. E se eu fizer um outro prédio do lado dele, desse lado aqui? Bem, eu simplesmente vou ter, eu faço mais outro quadradinho escroto aqui do lado, um retângulo no caso, né? E eu também ligo ao ponto de fuga. E pronto, eu tenho um segundo prédio. Tá vendo como os dois parecem mais ou menos ali alinhados e com uma tridimensionalidadezinha? Olha que eu fiz um negócio aqui muito tosco, né? Muito nada a ver aqui. Basicamente, o ponto de fuga serve para isso. Mas e se eu tiver um prédio virado para uma outra direção? Beleza, não tem problema, a gente faz isso aqui, ó. Imagina que esse prédio aqui do lado, ele está virado mais para o outro lado. Então, o ponto de fuga dele, sei lá, tá aqui. A impressão que passou dele é que ele não está muito virado, né? Então a gente pode fazer o seguinte.
Deixa eu apagar. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Deixa eu apagar aqui esse lado dele. Apaguei o ponto de fuga, tudo junto, a linha do horizonte. Eu posso fazer o seguinte aqui. Vou usar isso aqui de ponto de fuga, pronto. Se eu fizer isso aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho um prédiozinho que está visivelmente virado para o outro lado. Só que aí eu usei 2 pontos de fuga. Mas aí no meio disso tudo aqui você pode perguntar, mas caramba, mas e a linha do horizonte? Onde que eu boto ela? Ela pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar aqui embaixo. Onde que eu defino onde ela vai ficar? Basicamente, vamos entender o seguinte. Vamos lá, vou apagar isso tudo aqui. A linha do horizonte, basicamente, é a altura dos olhos do observador, ou da câmera, podemos chamar assim. Imagina que eu tenho uma pessoa. Imagina que tem uma câmera filmando essa pessoa. E essa câmera tá aqui. Essa câmera tá aqui filmando essa pessoa. Essa câmera, ela tá... Que altura que ela tá? Ela tá mais ou menos... Ela tá mais alta que a pessoa, né? Essa é a altura que essa câmera tá. Se a gente fosse ver numa visão frontal aqui, a pessoa estaria aqui e o ponto de fuga estaria mais ou menos lá em cima. Essa seria uma visão frontal da onde a nossa câmera está pegando aquele momento ali. Agora, imagina aí que a gente vai descer essa câmera e a altura que ela está agora é mais ou menos aqui o peito da pessoa. É um negócio muito básico, é uma questão meio lógica, assim, meio quase uma matemática. Se a câmera desceu e ficou ali na altura do peito da pessoa, imagina que isso aqui também pode ser seus olhos, os olhos de quem está observando. Logo, a linha do horizonte vai parar aqui embaixo. É isso. É simples, né? Mas eu vou explicar melhor para vocês. Vou colocar um videozinho aqui para vocês entenderem com a minha magnífica assistente. Fica aí. Me ajuda. Dá para me ajudar um pouquinho? Tá bom. Então, rapaziada, eu decidi gravar um videozinho para fazer uma explicação rápida sobre a linha do horizonte. Fica aí, Lua. Então, a linha do horizonte tá mais ou menos nessa altura aqui, ó. O celular tá na altura dos meus olhos. Não, Lua, fica aí. Senta aí. Ou pode ficar assim. Repara que, à medida que eu subo a câmera, a linha do horizonte sobe. E à medida que eu desço, a linha do horizonte desce. Então, basicamente, a linha do horizonte ela é a altura dos olhos do observador. Ou da câmera, entre aspas, que a gente também pode chamar assim. Então, você vai decidir a altura da linha do horizonte a partir da altura que você acha que o observador estaria ou a câmera estaria. Basicamente é isso. Tudo bem, Lu? Pode ir lá. Ok, deu para entender, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma outra abinha aqui. Agora que a gente sabe que a altura da linha do horizonte depende da altura da câmera ou dos olhos do observador, a gente já sabe como que a gente vai posicionar isso. Por exemplo, eu quero fazer um ângulo reto, normal. Esse cara aqui, ele tá andando normalmente pela rua. Cara, não, tá. É uma menina. Então, esse desenho aqui serviu para mostrar aonde eu coloco a altura da minha linha do horizonte. Então, a gente sabe que se a linha do horizonte está aqui na altura dos ombros da menina, é como se tivesse os olhos nessa altura aqui, observando ali. É basicamente isso, não tem muito segredo nessa parte aqui, tá bom? Então, vamos passar agora para a nossa noção da tridimensionalidade. Eu vou fazer um desenho aqui, tentar fazer rápido. Eu acho que vai ser um pouco difícil, mas de qualquer forma eu vou acelerar aí no vídeo mesmo.
Aqui é o seguinte, eu fiz a linha do horizonte um pouco mais para cima. Aqui é como se eu tivesse a câmera no alto observando as pessoas. E aí eu usei um único ponto de fuga para fazer essa ruazinha aqui. Então a gente vê que é como se fosse um corredor com prédiozinhos de um lado e prédiozinhos de outro. Algo bem simples, com apenas um ponto de fuga eu consegui fazer isso aqui. E você repara uma coisa agora. Esse é um ponto bem importante. As pessoas que estão aqui embaixo do ponto de fuga, eu fiz essas duas pessoazinhas aqui para servir de exemplo nesse caso aqui mesmo. Você vê que tem uma certa medida delas até chegar no ponto de fuga, certo? Elas têm aqui uma distância ali até chegar lá. Vamos supor que eu vou colocar mais pessoas lá para frente. Elas precisam ter em relação ao tamanho delas a mesma medida que essas aqui têm do ponto de fuga. Por exemplo, deixa eu explicar melhor isso aqui. Essas pessoas aqui têm, vamos lá, 1, 2, 3, 3,75%. Vamos botar de medida do tamanho dela própria até o ponto de fuga. Essas aqui precisam ter a mesma coisa para dar a noção da distância. 1, 2, 3, quase isso aí. Tá quase certo esse aqui que eu botei na cagada ali, ficou quase certo. E isso aqui vai dar a noção de profundidade do negócio. Então, se eu fizer uma portinha aqui desse prédio, ela vai ficar mais ou menos nessa altura aqui. Tá mais ou menos o mesmo tamanho da pessoa para ela em relação a essas pessoas para essa daqui. Você nunca pode fazer isso aqui, ó. Vou desenhar uma pessoa lá longe e ela tá isso aqui. Esse aqui vai parecer um gigante ali, lá no meio da rua, entendeu? Esse é um ponto muito importante da perspectiva que é muito importante saber. Bem, eu não sei se deu para entender isso aqui muito bem, então eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Aqui eu fiz uma situação onde a menina tá desesperada para pegar um ônibus. Tá num ponto de ônibus ali, no desespero. E o ponto de fuga, a linha do horizonte, tá bem na altura da cintura dela ali. E agora eu preciso fazer alguém que tá vindo de lá da calçada, lá de trás da calçada. E essa pessoa, eu imagino que tenha mais ou menos a mesma altura que essa menina que está no ponto de ônibus. Então, aonde a linha do horizonte precisaria ficar em relação a essa pessoa que vai estar mais longe? Obviamente também na altura da cintura dessa pessoa. Por exemplo, eu vou fazer um cara que está vindo mais ou menos aqui. Então, isso aqui vai ser a cintura do cara. Agora a gente tem um cara que está vindo ali atrás. Então, regra importantíssima essa daqui. Linha do horizonte é a mesma altura para todos. Obviamente tem pessoas mais altas e pessoas mais baixas. Se eu fizer isso aqui, ó, se eu pegar esse carinha aqui, ó, se eu fizer isso aqui, dá a impressão de um cara da mesma altura que está vindo mais atrás. Mas se eu pegar ele e crescer ele aqui, ele logo se torna mais alto do que o que está na frente. Porque em relação à nossa linha, nosso ponto de fuga, ele está nessa altura aqui. O outro está nessa altura aqui, ó. Deu para entender isso? Deu, né?
Então, rapaziada, perspectiva é uma coisa menos complicada do que a gente pensa. Óbvio, pode passar a ser muito mais complicado quando tem muitos elementos e muitas coisas em direções diferentes no cenário, como por exemplo alguns cenários do Katsuhiro Otomo em Akira. Caraca, velho, esse daí é absurdo. Eu olho assim, até eu penso, cara, na moral, mano, quanto tempo esse cara passou fazendo isso aí, tá ligado? Você tem que ter paciência pra fazer, tem que fazer as coisas com cuidado, coloca a profundidade das coisas, não deixa tudo parecendo que é papel. Por exemplo, se eu não colocasse essa profundidadezinha aqui da calçada, apagar essa profundidade aqui da calçada, ela vai ficar parecendo um papel, uma pintura feita no chão. Agora, se eu fizer aqui é a parte alta da calçada, olha como fica diferente, olha como faz muita diferença no desenho. Perspectiva, tem que ter paciência para fazer. Desenhar cenário, eu sei que para muita gente é chato. Eu sei disso. E eu consigo entender por quê. Porque é algo que demora para fazer. Às vezes você demora mais para fazer o cenário do que o personagem, dependendo do cenário que você está fazendo. Mas não tem jeito. Tem que ter paciência, deixa de preguiça e desenha o negócio. Beleza? Agora, existe um ponto importante sobre perspectiva também. Tudo é importante, né? Tudo eu tô falando, nossa, esse aqui é ponto importante. Mas porque é? Tudo é importante mesmo. Bota isso na tua cabeça. É importante aprender. Então, é o seguinte. Eu vou abrir uma outra abinha aqui. Digamos que aqui eu tenho uma cidadezinha. Imagina que você quer uma cidadezinha, tá? E eu tenho uma câmera apontada para cá, totalmente reta, filmando acima da cidade. A linha do horizonte, obviamente, o ponto de fuga vai estar aqui, acima da cidade. Ou seja, você está vendo a cidade bem pequena ali embaixo. A minha câmera está aqui em cima. Imagina que é um drone voando ali pela cidade. Tem um ponto muito importante sobre isso. O ponto de fuga da gente vai estar aqui. Beleza? Tá? Aqui a gente traça todas as linhas que tem ali. Agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Olha isso aqui. Pronto, consegui. E uma dica aí, tá? Para quem quiser pegar referência de modelo 3D, esse site aqui é excelente. Então, vamos lá. Ó, tem uma cidadezinha aqui, certo? Isso aqui é uma cidadezinha medieval lá. Aqui é o seguinte, rapaziada. Ó, eu vou posicionar a minha câmera aqui. Tá, eu vou posicionar a minha câmera aqui. Ela tá reta observando a cidade ali. Beleza. Eu vou apenas subir a câmera sem mudar o ângulo da câmera. Só fazer isso aqui, ó. Percebe o seguinte. Tá, aqui a gente não consegue ver a linha do horizonte, né? Mas dá para imaginar mais ou menos onde ela estaria. Só que o ponto aqui não é a linha do horizonte. É o seguinte. Repara como as linhas verticais das construções não se alteram. Por exemplo, naquele conceito lá que eu estava falando, aqui a gente tem a linha do horizonte. Beleza. Mesmo que, se a minha câmera estiver exatamente reta, fixada para a linha do horizonte, isso aqui vai acontecer. Ó. Mesmo que a cidade esteja aqui embaixo, né? Repara que essas linhas aqui, ó, essas linhas verticais aqui, elas vão ficar paralelas. Elas não vão seguir nenhum ponto de fuga para baixo, sabe? Essas linhas verticais aqui das bases das construções. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Agora, eu estou subindo a câmera. Beleza, subir. As linhas verticais não vão se alterar. Elas vão se manter paralelas. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, mover o ângulo da câmera, aí o negócio fica diferente. Aí eu vou ter isso aqui, ó. As cidades já não vão mais ficar com as linhas paralelas. Eu já vou ter um segundo ponto de fuga. Beleza? Ligamos aqui com o ponto de fuga da linha do horizonte, como a gente está fazendo até agora. Mas aí agora surgiu um outro ponto de fuga aqui. O que vai me dar essa noção aqui, ó. E aí eu vou botar um outro prédio aqui do lado, para vocês terem uma noção melhor.
Sacou qual é a diferença aqui de um pro outro? Aqui, mesmo que eu suba a câmera sem mudar o ângulo dela, o ângulo da lente, né? Sem ela subir reta, sempre apontada para a linha do horizonte, isso aqui vai acontecer. As construções vão ficar com as linhas, as suas linhas verticais sempre paralelas, sempre retas. Se acontecer de eu mudar o ângulo da câmera, apontar para baixo, vai acontecer isso aqui. Entendeu qual é o lance aqui do negócio? E é exatamente isso que acontece aqui nesse nosso modelo 3D. Aqui eu estou reto. Estou subindo reto. A única coisa que eu estou fazendo é aumentar a altura da câmera. Agora, mudei o ângulo. Vai começar a surgir o ponto de fuga embaixo. Entendeu? Essa é uma regrinha importante também, para você manter sempre a tridimensionalidade da forma correta no desenho que você está fazendo. Então, rapaziada, eu vou parar esse vídeo por aqui. Tem algumas coisas ainda que eu poderia explicar sobre perspectiva, mas esse ficaria do tamanho de um curso, porque é muita coisa e eu sei que dizer de forma que vai ficar zero dúvidas é praticamente impossível. Eu teria que ter um tipo de acompanhamento ou mentoria, eu sei lá. Então eu vou parar esse vídeo por aqui, para não ficar uma série de 15 temporadas da Netflix, tá bom? Eu vou continuar com série de perspectiva aqui. Eu dei meio que um overview geral sobre alguns pontos de perspectiva que são muito importantes. E depois eu posso fazer um vídeo aprofundando mais em cada um deles, assim, mostrando na prática, fazendo desenhos do começo ao fim, utilizando cada regrinha dessa daí. Um desenho utilizando uma, um desenho com outra e um com todas envolvidas ali, para poder ficar uma compreensão muito mais clara. Eu não faço isso agora porque só fazer o desenho já demora muito e, caraca, é tempo gravando isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Enfim, é isso, rapaziada. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Olha o barulho do WhatsApp aí. Cala a boca. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou do vídeo, deixa um like aí, porque você ajuda. O YouTube não, já sabe, né, que ele pega o vídeo, joga na privada e dá descarga se o vídeo não for relevante, porque esse vídeo pode ajudar mais pessoas também. Então, é isso. Tchau.